Boa noite, meus irmãos. Quero convidá-los a se pôr de pé para abrirmos a bendita palavra do Senhor no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 9. Marcos, capítulo 9. Quero convidá-los a acompanhar a leitura do verso 9 até o verso 29. E assim diz a palavra do Senhor. Ao descer do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros que seria o ressuscitar dentre os mortos. Interrogaram-no, dizendo: por que dizem os escribas se é necessário que Elias venha primeiro? Então ele lhes disse: Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas. Como, pois, está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será aviltado. Eu, porém, vos digo que Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor, e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? E um, dentre a multidão, respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhe Jesus: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Podeis sentar? Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, grandioso, Criador dos céus, da terra, sustentador do universo, Deus
gracioso, Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos deu tão grande salvação. Deus maravilhoso, Deus perdoador, Deus inspirador e preservador da sua palavra. Nós louvamos o teu nome. Gratos pela renovação do privilégio de estarmos aqui para te adorar, para te exaltar, para trazer à memória os teus grandes e poderosos feitos, ó Senhor, para podermos ouvir a tua voz também, Senhor. E nesse momento, quando abrimos a tua santa, bendita palavra, que tu inspiraste e preservaste para a nossa instrução, para o nosso ensino, para a nossa exortação, para o nosso consolo, para a condução da nossa vida, ó Senhor, nós pedimos graça e misericórdia para que tu dilates o nosso entendimento, para que possamos ouvir a tua voz, Senhor, para que aquilo que vamos ouvir possamos colocar em prática. Renova a nossa fé, a nossa confiança, renova a nossa esperança, Senhor, mediante o ensino da tua bendita palavra. Ser comigo, Senhor, ser comigo como mensageiro da tua palavra nesta noite, Senhor. Ser com teu povo, como ouvintes da tua palavra nesta noite. E nos abençoa, para que possamos, de fato, Senhor Deus, ouvir o Senhor. É no nome de Jesus que nós choramos. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, quando iniciamos a exposição, portanto, do texto a respeito de quem é Jesus, e que pelas circunstâncias podemos então considerar um pouquinho mais, nós chamamos a atenção para que, em primeiro lugar, numa pergunta mais essencial, mais urgente, numa pergunta mais necessária de ser respondida do que quem é Jesus. E vimos, portanto, que essa pergunta não é urgente, ela sempre foi urgente, em toda a história da igreja, em toda a história da revelação. Jesus é o tema das Escrituras, portanto, ela está sendo respondida de Gênesis a Apocalipse. Vimos também que conhecer a Jesus, de fato, afeta a vida inteira e total do cristão. Não há uma área de nossas vidas que não seja atingida, afetada por esta resposta, por esta questão. Conhecer Jesus, na verdade, afeta o nosso pensar, o nosso agir, o nosso sentir, o nosso viver. Tudo isso em decorrência de conhecermos a Jesus. Consideramos a relevância dessa questão. Vimos como foi importante para Jesus que os discípulos tivessem essa consciência e perguntassem ao povo quem é Jesus. Como foi importante eles perceberem o limite daquelas verdades ou daquelas respostas que as pessoas acreditavam. Mas vimos também como conhecer Jesus genuinamente significa conhecer a sua essência, a sua pessoa e o seu ser. Isso nós consideramos quando estudamos a transfiguração. Esse abrir, portanto, da glória, esse fender dos céus. E aqueles nossos queridos irmãos tiveram aquela experiência gloriosa, daquele antegozo. Nós entendemos o que Pedro quis dizer, é bom estar aqui. E não poderia ser diferente. Contemplando Jesus na sua glória, contemplando o Senhor Jesus no seu reino. Evidentemente, não poderia haver momento mais glorioso para o cristão. Sabemos também da infantilidade de querer armar tendas ali para preservar aquele momento. Mas nós sabemos, portanto, que dificilmente qualquer um de nós teria outra atitude ou outra postura senão aquela de Pedro. Mas agora nós estamos vivendo uma outra realidade, ainda na sequência. E a razão por que eu continuo, portanto, a exposição desses eventos no livro de Marcos é porque o relato de Marcos é muito mais detalhado, muito mais rico
em algumas minúcias e algumas informações que podem lançar mais luz à compreensão, portanto, das verdades e ao ensino que esse texto quer trazer para os nossos corações. E se eu continuasse, Mateus iria constantemente estar fazendo referências, linkando, portanto, com o relato de Marcos. E, evidentemente, seria, portanto, aqui desnecessário fazer isso. Como uma sequência dos sinóticos, tanto Lucas quanto Mateus e Marcos relatam com o mesmo enredo, portanto, esse evento. Daí, podemos continuar a exposição de Mateus lendo em Marcos, sem nenhum prejuízo das lições que queremos e que pretendemos que o Senhor Jesus aplique aos nossos corações. Aqui nós encontramos, portanto, uma questão muito mais prática daquilo que significa conhecer Jesus. Não significa nada disso menos, porque nós estamos diante de algo sobrenatural. Tá? O verso 9 diz que ao descerem do monte, portanto, faz uma ligação com tudo aquilo que aconteceu. Lucas é mais preciso e nos diz que no dia seguinte, portanto, aquele evento que aconteceu naquela madrugada, eles ficaram lá, portanto, evidentemente, até o dia nascer, e quando eles desceram, acontece uma cena absolutamente contrária ao que aconteceu algumas horas antes. Não é um momento de glória, mas é um momento de sofrimento. Não é um momento de vitória, de êxtase, mas é um momento de frustração e decepção. Descer do monte para o vale, portanto, de uma maneira quase que comparativa, é sair da glória exatamente para o mundo, para os seus problemas, dilemas, conflitos, confrontos, dores, lutas, frustrações. Mas exatamente nesse momento, o Senhor Jesus continua sendo o Rei da Glória, o Filho de Deus. E é isso que nós precisamos, portanto, considerar. Seria muito bom continuarmos no Monte da Transfiguração, vendo o Senhor Jesus, vendo a sua superioridade, a sua majestade. Mas, graças a Deus, nós podemos descer do monte e o Senhor Jesus continua o mesmo, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E vê-lo em ação, ver o seu poder, é algo maravilhoso. Nós encontramos, portanto, aqui esse texto relacionado com a transfiguração e precisa ser. Diz o Evangelho, portanto, de Marcos, que ao descerem do monte, Jesus fez uma ordem muito definida, sem possibilidade deles não compreenderem. Jesus ordenou precisamente que eles não divulgassem as coisas que tinham visto. Não foi uma visão, não foi um sonho. Foi, portanto, aqui algo real na vida deles. Nós tivemos a oportunidade, no domingo passado, tentar perceber como isso afetou a vida de João, como isso fazia parte das memórias de Pedro. E o Senhor Jesus tinha razões muito claras para fazer essa advertência. Ele sabia, portanto, que os discípulos, apesar daquela revelação sobrenatural, ainda não tinham a compreensão, porque a vida espiritual é uma progressão. O nosso discernimento ele vai crescendo. A luz do que o Velho Testamento nos ensina é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Portanto, faltava ainda muita luz para que os discípulos pudessem anunciar alguma coisa. Por isso, essa ordem. Por outro lado, ele sabia que a multidão estava ávida para torná-lo aqui um líder político, um Messias terreno. E se aquela visão fosse, portanto, narrada, publicada, isso iria potencializar ainda mais a ânsia e o desejo das multidões. E os danos que isso poderia causar a um conhecimento verdadeiro de quem é Jesus seriam enormes. Na verdade, o que está dito aqui, o que traz como uma aplicação muito prática, é que um falso evangelho é mais nocivo do que a mais sórdida das fantasias religiosas. Não compreender o evangelho e anunciá-lo é melhor pregar Buda, Confúcio.
É melhor ser um seixonoye do que um falsificador do Evangelho. A falsificação do Evangelho, o Evangelho diluído, aguado, uma caricatura, é um dano terrível. Ele não atinge apenas aquela vida, ele atinge gerações, por séculos e séculos, porque aquele erro se perpetua, ele se replica e é um dano terrível. Daí a advertência do Senhor Jesus. Na sequência do texto, nós encontramos, portanto, uma luta mental dos nossos irmãos discípulos. O versículo 10 afirma que eles guardaram a recomendação. E o termo é que eles entenderam. E eles procuraram, portanto, aqui manter a sua boca fechada. Evidentemente que essa mensagem foi para Pedro, Tiago e João, pois que tiveram a experiência de ver Jesus na sua glória e no seu reino. E eles guardaram a recomendação. Mas eles começaram a perguntar entre si o que seria ressuscitar dentre os mortos. Porque a ordem do Senhor tinha, portanto, limite. Diz, vocês não podem divulgar essas coisas até o dia em que Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Depois da ressurreição, anunciem, publiquem, né? Divulguem, narrem, mas esperem um pouquinho. E o que é interessante no versículo 10, irmãos, é que eles guardaram a recomendação, mas à medida que eles caminhavam, evidentemente que eles estavam longe da cidade, eles foram para o Monte Hermon, e vinha Jesus e os seus 3 discípulos conversando. E eles começaram a conversar entre si. E que interessante a conversa deles. O que eles estavam conversando? Eles estavam perguntando uns aos outros o que significa ressuscitar dos mortos? O que significa ressurgir dos mortos? E eles começaram, portanto, a trocar ideias. Mas, meus irmãos, o que eles não sabiam? O que eles estavam querendo saber? O que é alguém levantar dos mortos, tornar a viver? Absolutamente não. Eles viram o Senhor Jesus ressuscitar mortos. No mínimo, eles viram, portanto, a notícia da ressurreição da filha de Jairo, do filho da viúva de Naim. Eles sabiam o que era ressuscitar alguém dos mortos. Então, qual é a dúvida desses nossos irmãos? Qual é o cerne da questão? A dúvida deles continuava a ser a mesma. Como é que ele pode ressuscitar? Será que ele vai morrer? Essa era a questão. Eles entendiam claramente o que é ressuscitar. Mas o que eles não podiam compreender, o que eles não podiam dimensionar, é que para que Jesus ressuscitasse, ele teria que morrer. Isso era incompreensível. Era alguma coisa que desafiava toda a possibilidade deles de aceitabilidade. Jesus morrer. Eles ainda não entenderam, na sua essência, o que é que significa afirmar que Jesus é o Messias. Nem poderiam entender. Até os anjos se surpreenderam, portanto, com essa notícia. Foi um espanto nos céus e na terra. Foi um espanto para os espíritos dos mortos, quando o Espírito de Jesus apareceu no Hades. Foi um espanto o Senhor da vida morrer. Portanto, os discípulos não tinham outra ação aqui. Eles, então, certamente, nessa conversa, eles se lembraram daquilo que aprenderam, provavelmente, nas sinagogas de suas cidades, quando os escribas, os doutores da lei, aqueles que tinham como vocação estudar a literalidade do Antigo Testamento, afirmavam que no calendário de Deus a vinda do Messias não seria sem que antes viesse Elias. Essa era a profecia de Malaquias. E eles então ficaram com uma dúvida. E entre eles essa dúvida não foi sanada. E eles então voltaram-se para Jesus e o interrogaram. Na verdade, procuraram saber de Jesus. Talvez o termo interrogar aqui seja muito jurídico. Na verdade, eles perguntaram, queriam, indagaram, né?
dizendo: por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? O Senhor Jesus não vai de forma nenhuma contestar o ensino dos escribas, dos doutores da lei. Ele vai afirmar que, de fato, eles tinham percebido uma informação correta na revelação. O que eles não tinham compreendido é como ela iria se concretizar no tempo e na história. Lhes faltava discernimento. E ele, portanto, respondendo à indagação dos discípulos, ele lhes disse: Elias vindo primeiro, restaurará, ou seja, colocará nas condições que deveriam ser as coisas antes do Messias vir. Essa era a função do profeta. A função do profeta foi sempre ser a voz do Senhor, para preparar o caminho do Senhor. A missão de um profeta sempre foi esta: preparar para que a voz do Senhor pudesse ser ouvida. Essa foi a tarefa de Elias nos dias de Acabe e de Jezabel. Foi trazer o povo novamente para o lugar correto, onde eles pudessem ouvir e ver que só o Senhor é Deus. Foi essa função, foi com esse espírito que João Batista exerceu o seu ministério. Arrependei-vos e crede. Trazer o povo de Israel, cheio da sua soberba, da sua justiça própria, para o lugar correto. O lugar onde eles poderiam ouvir o Evangelho. Esse é o espírito de Elias. Mas os escribas não poderiam saber isso porque eles perseguiram, condenaram e desprezaram Elias. Portanto, eles estavam errados. E agora o Senhor Jesus lhes diz, né, que eles não entenderam que Elias iria, mas também que estava escrito que o Filho do Homem sofreria e seria também desprezado. Ora, se Elias era o precursor, ele teria que passar também por essa experiência do desprezo. Porque ele estaria exatamente mostrando, encenando aquilo que o Messias iria passar. O Messias também viria para pregar o reino de Deus, mas iria passar também pelo sofrimento. Então o Senhor Jesus corrige sem desconsiderar, portanto, aquilo que os escribas estavam corretos. Ele conclui dizendo: eu, porém, vos digo. E agora não é Elias quem diz, não é Moisés que fala. Não é aquele que fala em nome do Senhor, é o próprio Senhor falando. Não é assim, diz o Senhor, mas assim eu digo. Né? Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. Mateus chama atenção exatamente para o fato de que os discípulos entenderam que ele lhes falara a respeito de João Batista. Marcos supre essa informação, mas Mateus acrescenta, suplementa, que aquelas dúvidas, aquela inquietação mental de compreender foi solucionada. E eles entenderam, portanto, pelo menos parte. Tá? Elias era João Batista. João Batista veio no espírito de Elias, ou seja, no espírito profético, de anunciar o reino e de renovar a aliança do povo com o seu Deus. Mas a cena continua. E nos encontramos, portanto, aqui num momento muito interessante. Porque quando Jesus se aproximou dos outros discípulos, dos 9 que ficaram, eles viram que os outros discípulos estavam cercados daquela multidão. Nós não sabemos precisar quanto tempo Jesus estava desaparecido, pelo menos não estava atuando. Desde que ele foi para Cesareia de Filipe, né? Desde que ele subiu ao monte. E agora ele retorna novamente, né? E aqui ele encontra, portanto, uma multidão cercando os seus discípulos. E nos diz Marcos que os escribas discutiam com eles. Os discípulos estavam, portanto, numa situação muito complicada, estavam em apuros. Alguns fatos tinham ocorrido, que a narrativa, na sequência, vai mostrar, mas nós chegamos naquele momento onde os discípulos frustrados, decepcionados, deixados por Jesus, porque não foram levados para o monte, quando houve a transfiguração, tinham acabado de sofrer uma tremenda derrota. Tinham acabado de ser, portanto, aqui humilhado pelo reino das trevas.
e agora estavam sendo humilhados pelos escribas. O versículo 14, que diz que os escribas discutiam com ele, os escribas debatiam, os confrontavam. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, talvez a expressão melhor aqui, tomada de emoção, né, correu para ele e o saudava. A multidão estava saudosa de Jesus e agora corre emocionada. Estavam todos atentos àquela cena, a discussão entre os escribas e os discípulos. E de repente Jesus aparece neste evento, neste cenário. E a emoção foi imensa. A saudade, a ansiedade, o desejo de vê-lo, de, quem sabe, que ele multiplicasse pães. Não sabemos quais os sentimentos que moviam aquela multidão, ou seja, de todos. Mas o que Marcos nos diz é que a multidão ficou tomada de emoção e correu para ele e o saudava, evidentemente aqui das formas mais diferentes e intensas possíveis. Parece que o Senhor Jesus não olha tanto as saudações da multidão, mas vai direto para os escribas. E o versículo 16 diz que ele interpelou os escribas, ou seja, ele os confrontou e com uma frase, portanto, de guerra. O que é que vocês estão discutindo com meus discípulos? O que é que discutir com eles? O Senhor Jesus, portanto, veio para a defesa dos seus discípulos. O Senhor Jesus veio para o confronto. Evidentemente que os escribas tinham muita dificuldade de confrontar Jesus, porque eles já tinham aqui uma lista de derrotas. E a chegada de Jesus deve, evidentemente, ter tirado muito da força deles. E foi um alívio. Se foi uma emoção para a multidão, foi um alívio para os seus discípulos, a chegada do seu mestre. E ele os interpelou. O que é que discutis? O que é que debateis com eles? Bem provável que houve um silêncio. Esse silêncio só foi quebrado porque da multidão um homem se levanta e grita. Né? Disse, mestre, trouxe-te meu filho. Obviamente não estava aqui. Possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra. E ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem. E eles não puderam. Aquele pai angustiado, aquele pai desesperado, faz uma descrição, portanto, que Marcos nos coloca com muitos detalhes do seu apuro, da sua dificuldade, da sua tragédia. Ele tinha um único filho, diz Lucas, e esse filho, desde a infância, provavelmente pelo termo que o grego apresenta aqui, ele já era adolescente. Mas desde a criança sofria, portanto, aqui uma possessão satânica. Era um quadro terrível, e Marcos faz questão de descrever com todos os detalhes para que tentemos imaginar o desespero daquele pai e a gravidade daquela situação. Ele nos diz, portanto, que esse seu único filho, à luz do que Lucas nos informa, tá? Desde a infância, como mais tarde ele vai precisar, sofria, portanto, uma possessão de um espírito. E esse espírito atingiu todas as capacidades, portanto, aqui, físicas, psicológicas, todas as suas habilidades sensíveis foram atingidas. O seu andar, o seu falar, o seu ouvir. Portanto, ele era tomado por esse espírito. Veja só, isso aconteceu mais grave de tudo, que acrescenta, portanto, aqui mais tristeza ao desespero ao pai. Isso estava acontecendo desde a infância, aconteceu quando seu filho era uma criança. Uma criança. Os que são pais, os que são avós, sabem o que é ver seus filhos ou seus netos sofrendo.
sabe como isso é uma dor potencial. E mais interessante é que isso se potencializa. Porque quando eles choram, a gente sabe que está sofrendo, a dor é tremenda. Mas quando eles abrem a boca e dizem, está doendo, aí é desesperador. É desesperador. E este pai estava passando por toda essa situação há anos. Uma criança, alvo do poder das trevas, completamente, portanto, aqui, atingida na sua humanidade, na sua mobilidade, na sua capacidade de sentir, de ver, por um espírito impuro, imundo. Esta era a realidade. O pai continua depois a trazer mais informações. Informa, portanto, que ao Senhor Jesus que várias vezes aquele espírito imundo lançava aquela criança no fogo, na água, porque o inimigo só veio para isso, para matar e destruir. Só veio, portanto, para destruir a obra da criação de Deus, que é o ser humano. E era um quadro, portanto, muito desesperador. E foi o peso dessa tragédia, com o peso, portanto, desta dor, que ele procurou Jesus. Nós temos alguns personagens aqui muito interessantes, né, nesse evento. E, em primeiro lugar, nós percebemos, portanto, aqui, que o evento traz escribas orgulhosos, prepotentes. O fato de ser escribas torna, portanto, a sua prepotência ainda mais grave, porque eram profundos conhecedores e leitores da lei. É interessante que os gregos chamam de gramáticos, porque eles estavam toda a sua vida, né, debruçadas na letra morta, tentando conhecer cada detalhe, cada palavra, enumerando as profecias, quem sabe. Esses homens, esses doutores da lei, eram especialistas, portanto, em conhecer todo o Novo Testamento. Provavelmente muitos deles sabiam porções inteiras do Antigo Testamento memorizadas. Mas eles não conseguiam ver, portanto, o Espírito que está por trás da lei. Eles não tinham luz. E essa soberba deles levava-os, portanto, à justiça própria. Temos um pai desesperado, temos discípulos frustrados e temos um jovem nas garras do maligno. Que cena! Que diferença com relação àquilo que aconteceu no monte. Mas graças a Deus o nosso Senhor Jesus é o mesmo. E a fé nele faz a diferença. Os escribas não poderiam ter fé no Senhor Jesus, porque a incredulidade deles os levava, portanto, à justiça própria. E se alguma coisa preenche o coração do homem, não há lugar, portanto, para que ele possa crer. Se ele enche o seu coração do seu orgulho, da sua vaidade, da sua soberba, isso ocupa o lugar que deveria ser de Deus. O povo de Israel continuava idólatra, não mais adorando ídolos, não mais sucumbindo à adoração a Baal, mas continuavam idólatras, agora idólatras de si mesmos, cheios de justiça própria, sem fé em Jesus. A fé que poderia salvá-los, a fé que poderia, portanto, conduzi-los ao reino da glória, eles não tinham. Eram homens soberbos. Mas o texto nos leva a considerar também a fé humana, a fé deste homem, deste pai. O que nós consideramos, portanto, sobre esta fé? O Senhor Jesus depois vai se referir aos seus discípulos. Eu quero retornar, portanto, ao cenário dos discípulos, porque o texto vai concluir com eles. Mas vamos avançar um pouquinho. O versículo 17 diz que, portanto, este homem surgiu, fez a referência correta: mestre, trouxe-te meu filho, meu único filho, possesso de um espírito imundo. Teus discípulos não tiveram nem força, nem capacidade para expulsar o demônio. Por isso eu te trouxe.
Jesus então diz: traga a criança, traga o menino, traga o jovem. E o versículo 20 diz que o trouxeram. Aqui nós encontramos, portanto, o espírito imundo agindo. Quando? Não jovem. Mas quando o espírito imundo viu a Jesus, imediatamente agitou o jovem com violência e o derrubou por terra e o fez, portanto, se revolver, espumando, numa cena grotesca, que nós não temos nem condição de imaginar como foi grotesca aquela cena. Ele espumando, consumido, portanto, em toda a sua natureza humana por esse espírito imundo. E aquele pai, diante daquela situação, ainda tem a oportunidade de responder a Jesus, que se preocupa com o homem. Deus se preocupa com o ser humano, ele o busca, ele, portanto, age para resolver os seus problemas. E o Senhor Jesus pergunta ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? E ele responde: desde a infância. Desde a infância. Precisamos sempre estar orando por nossos filhos, por nossas crianças. Porque eles podem ser objetos tanto da graça como da ação do inimigo. Desde a infância. Que realidade terrível. Como precisamos estar orando por nossas crianças. Como elas podem ser, sim, alvos da ação terrível do inimigo de nossas almas. Como as suas mentes podem ser objetos da ação daquele que só quer destruir e matar. Este pai teve essa terrível e triste e dolorosa experiência de ver seu filho, criança, quem ele amava, objeto, portanto, do seu cuidado, estar nas mãos e nas garras do inimigo de Deus, do inimigo da igreja, de Satanás, utilizando um espírito impuro, imundo aqui. Ele acrescenta que é desde a infância que ele era lançado no fogo, na água, e que esse espírito imundo queria matar. E aí ele considera, portanto, essa realidade e chega para Jesus e diz alguma coisa muito interessante. Se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda. Se tu tens o poder, te compadece. Se tu és poderoso, tem compaixão. Evidentemente que é improvável que ele tenha verbalizado isso com prepotência, ou tenha apresentado-se cheio, portanto, de direitos. Não. Mas ele considera uma questão que tem atormentado a vida de todos aqueles que se deparam com a revelação. Se Deus é poderoso, por que ele permite o mal? Por que ele não o destrói? Se Deus é bom, por que ele permite o mal? Já que ele é bom. Esse dilema se tornou pedra de tropeço para tanta gente. Centenas de pessoas abandonaram a fé genuína porque não conseguiram entender a solução desse dilema. Como um Deus poderoso e bom permite o mal? Ou ele é bom e não tem poder, ou ele é poderoso e não é bom. Parece que este pai desesperado coloca a coisa nesta situação e descreve, portanto, aqui como essa realidade. Por que sofremos? Meus irmãos, o sofrimento sempre será um gravíssimo problema para a nossa vida espiritual, se não entendermos que o Messias veio para sofrer. Se não entendermos o lugar, o papel do sofrimento, nós nunca vamos poder entender de fato quem é Jesus. Mas quando entendemos quem é Jesus e o que ele sofreu, dilui-se todo esse drama, todo esse dilema. Se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos.
Tu podes, então faz alguma coisa. A resposta de Jesus foi, portanto, aqui muito especial. Mas eu não posso deixar de passar esse texto e falar da fé dos demônios. Parece contraditório, mas os demônios creem. Diz Tiago que eles creem e tremem. Esta fé, portanto, não tem nada a ver com a confiança, a convicção, mas tem a ver com conhecimento. Não aquele conhecimento salvífico, mas aquele conhecimento que é incontornável. Todo ser criado conhece o seu Criador. Só o ser humano, cheio de orgulho e de vaidade, tenta negá-lo. Até os demônios conhecem quem é o seu Criador. Até os demônios conhecem quem é o Rei dos Reis. E todas as vezes, invariavelmente, que espíritos imundos, que principados e potestades surgiram no caminho do ministério terreno de Jesus, eles vieram tremendo, se prostrando diante da majestade do seu Senhor, do soberano, daquele que está acima de todo principado, potestades e poderes. E não poderia ser diferente aqui. Os demônios creem, os demônios tremem. Tá? Esse frisson, esse tremor, é a reação natural diante da majestade. Eles tremem. Todos os seres angelicais caídos sabem quem é o Senhor da glória, sabem quem é o Rei dos Reis, quem é o soberano, em cima nos céus, embaixo na terra e debaixo da terra. Portanto, há uma manifestação de conhecimento assim, aqui dos demônios. Mas voltando então a esse dilema, um dilema de um pai desesperado. Se tu pode, faz alguma coisa. E o Senhor Jesus lhe dá uma resposta, evidentemente. Ele respondeu aos escribas com confronto. Ele respondeu aos escribas, portanto, aqui, tirando deles toda a soberba. E ele vai responder ao Pai de uma maneira muito interessante. Versículo 23 diz que Jesus lhe respondeu: se pode? Não teríamos como traduzir isso aqui. Nossa compreensão só seria perfeita se ouvíssemos. Porque tem toda a forma como Jesus falou. Né? Para tentar, portanto, entender, mais ou menos, chegar próximo daquilo que o Senhor Jesus quis dizer, com relação ao que tu me falas sobre poder, no que diz respeito, se eu posso, no que tange a essa questão de eu poder, nós não teríamos. Nos faltaria, portanto, aqui termos que pudesse traduzir perfeitamente. O sinal de interjeição aqui é apenas um recurso limitado. Mas o que Jesus disse, olhando para este homem, depois dele, portanto, inquiri-lo, se podes alguma coisa, tem compaixão de nós. O Senhor Jesus, com relação a isto, deu poder. Ou se eu posso, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Sabemos o quanto essa resposta de Jesus ela tem sido mal compreendida, mal utilizada, mal aplicada e, infelizmente, mal discernida por nós. O que o Senhor Jesus quis dizer? Sabemos que o se podes foi para aquele homem porque, independente do seu desespero, independente da sua dor, independente da sua agonia, ele precisava lembrar diante de quem ele estava. O Deus Todo-Poderoso encarnado na segunda pessoa desta Trindade Santa. Tudo é possível que crê. O que o Senhor Jesus está querendo dizer, portanto, aqui, não é que o que crê tudo pode. Essa é a grande confusão, na verdade, esse é o grande equívoco. Não é que aquele que crê tudo pode. Mas o que o Senhor está dizendo é que tudo é possível àquele que crê. Porque a fonte, a origem
dessa realização é aquele que faz com que a nossa fé se materialize, que os nossos pedidos se concretizem. Tudo é possível ao que crê, e não o que crê pode tudo. Porque senão a fonte estaria não em Deus, mas nessas realizações, nessas manifestações. Esse é o grande equívoco e o grande dano que temos visto muito em nossos dias. O que é interessante nessa narrativa é que, ao ouvir isto, aquele homem entendeu, aquele homem discerniu, compreendeu, porque Marcos faz uma ligação temporal que é quase que instantânea em tempo real. O Senhor Jesus falou isso e imediatamente o pai do menino gritou, cheio de lágrimas, clamou, bradou: eu creio, ajuda a minha incredulidade. Ajuda a minha falta de fé. Essa é a fé humana. Essa é a nossa fé. Caracterizada, portanto, pela sua instabilidade, pela sua infantilidade, pelas suas oscilações. E o texto nos diz exatamente por que muitas vezes as nossas manifestações de fé são assim. Porque muitas vezes nós oramos a Deus e sabemos que estamos orando com tão pouca fé. E deveríamos parar para pedir fé ao Senhor, em vez de continuar orando. Às vezes nós colocamos diante de Deus pedidos com tanta oscilação da nossa mente e do nosso coração, que talvez devêssemos, portanto, parar um pouquinho e fazer esta oração que este homem desesperado fez. Ajuda, Senhor, a minha falta de fé. Não estou conseguindo crer, não estou conseguindo ver. Ó Senhor, me ajuda a crer. Aqui, evidentemente, nós temos uma relação que é impossível de ser destrinchada. O conhecimento é essencial para que venha a convicção. Nós nunca poderemos estar convictos do poder de Deus sem conhecermos quem é Deus e o que Ele faz. Conhecimento é necessário para a convicção. Se fé é a certeza de coisas que se espera, a convicção de fatos que não se veem, esse conhecimento e esta convicção tem que ser componente, portanto, aqui das nossas orações e principalmente daquilo que colocamos diante de Deus para que Ele responda. É preciso conhecimento, é preciso convicção. E esse homem, portanto, pede aquilo que era essencial. Ajuda-me na minha falta de fé. Marcos diz, então, que diante dessa cena, parece que toda a multidão correu para o centro do teatro. Todos se moveram para ver o que é que Jesus ia fazer. Porque o desafio foi feito agora ao Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, então, vendo isso, vendo que a multidão concorria, que todos se apertavam e vinham para cima dele, ele repreende o espírito mudo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. A ordem do Senhor, da majestade, foi precisa, irretocável, inconfundível. A reação daquele espírito imundo não poderia ter sido outra. Em vários momentos do ministério terreno, nós encontramos a mesma descrição. Tremor, aflição. Quando o pai descreve, portanto, o quadro espiritual daquele jovem, ele diz que aquele jovem, portanto, tinha todas as suas capacidades intelectuais sensitivas abaladas. Ele não conseguia ouvir, ele não conseguia falar. O máximo que ele poderia fazer, o máximo que ele fazia era grunhir. Era rilhar os dentes, grunhidos, cheios de espumas, de babas aqui grotescas. E diante, portanto, daquela ordem específica, aquele ser impuro, aquele ser das trevas, então, clama, se agita muito e deixa aquele jovem como se ele estivesse morto.
a ponto da multidão dizer: morreu. Mas, mais uma vez, o Senhor Jesus mostra a sua bondade e se aproxima daquele jovem, pega pela mão e o ergue de pé e o devolve ao Pai. Há lições tão preciosas aqui para nós. Sim, tudo é possível que crê. É possível. Mas eu penso que para nós, as lições essenciais. Primeiro, precisamos saber que há um confronto com o reino das trevas, sim. Que esse mundo jaz no maligno e o rei deste mundo continua agindo. Portanto, todas as manifestações satânicas possíveis e imagináveis estão aí. E só o poder de Deus pode fazer alguma coisa acontecer diante dessa situação. Mas eu penso que é aos discípulos, a nós que seguimos Jesus, que as lições mais preciosas, mais urgentes, mais necessárias, que precisamos destacar desse texto. A primeira delas é que não há vitória automática na vida cristã. Não nos iludamos. Não há vitórias automáticas. Não esperemos, portanto, viver uma vida triunfalista, ufanista, para frente e para o alto. Não imaginemos, portanto, que é isso que o Evangelho nos promete e nos assegura. Os discípulos precisavam do Senhor Jesus. O fato, portanto, deles não terem subido ao monte aqui, não nos autoriza a imaginar que foi esta a causa da derrota deles. Não. Eles não precisavam, portanto, ter visto o Senhor no reino da sua glória. Até porque, meus irmãos, muitos desses discípulos já tiveram experiências vitoriosas. Eles já haviam saído, expulsado os demônios, curado cegos, feito, portanto, aleijados andares em nome de Jesus. Não era novidade, portanto, aqui. Mas o que eles precisavam aprender é que eles não esperariam, portanto, que as coisas iriam sempre acontecer. Que o nome de Jesus é como se fosse um nome mágico. E que ao usarmos, portanto, as coisas vão acontecer. Não é assim. Eles precisariam aprender algumas lições. A primeira delas é que não há vitória automática, não. A segunda é que cada desafio traz as suas peculiaridades. Veja só como o Senhor Jesus vai tratar com os nossos irmãos discípulos. Depois que a multidão se dissipou, depois que aquele pai desesperado volta aliviado e feliz, depois que o reino das trevas teve tamanha derrota, depois que tudo isso aconteceu, Jesus foi para casa, provavelmente em Cesareia de Filipe. E lá, só os 12 mais o Senhor Jesus, aqueles discípulos que passaram por aquela experiência tão frustrante, lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsar? Eu fico imaginando como isso ficou na mente dele. Como isso foi atormentador. Como eles estavam ali frustrados. Como eles estavam envergonhados. Não por não ter atendido aquele pai tão desesperador, mas por depois ser objetos, portanto, da confrontação daqueles escribas prepotentes e orgulhosos. E eles querem saber: por que, Senhor? Por que nós não podemos expulsar? O que foi que aconteceu? Onde foi que nós falhamos? E o Senhor Jesus, então, respondeu: esta casta não pode sair senão por meio de oração. Na verdade, o Senhor já havia, em certo sentido, apresentado para eles o que foi que aconteceu. Se nós olharmos novamente para o texto e considerarmos o versículo 19, o Senhor Jesus já tinha dado uma palavra específica para os discípulos. Quando aquele homem trouxe e descreveu o quadro, ele, na verdade, voltou-se para os seus discípulos e disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Me traga o menino, me traga o jovem. Evidentemente que isso não foi direcionado aos escribas,
dificilmente se estendeu a toda a multidão. Foi para os seus discípulos. O termo aqui, geração, é como nós entendemos, no sentido mais prático, os que estavam vivendo aquela época, estavam convivendo com o Senhor Jesus. A incredulidade, a falta de fé ou a pouca fé dos discípulos era um reflexo e se estendia por toda aquela multidão, que não conseguia crer. Portanto, o Senhor Jesus se dirige aos discípulos de uma forma direta, mas indiretamente a toda a multidão. Ó geração sem fé, ó geração incrédula, até quando eu vou estar aqui e vou suportar, portanto, que vocês não vejam que eu estou aqui? Eu sou a fonte de todo o poder, de todas as respostas, de todas as mazelas, de todos os dramas que o ser humano possa passar. É muito interessante, o Senhor Jesus já tinha, mas agora ele vai falar de uma forma mais específica. À luz do que Mateus viu, na verdade, Mateus acrescenta alguns detalhes muito interessantes quando o Senhor Jesus dá essa resposta para eles, porque o Senhor Jesus lança mão, portanto, de uma analogia. O texto de Mateus, capítulo 17, diz que os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo nós não podemos expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Nada. Mas esta casta não se espelhe, senão por meio de oração e jejum. Tem a ver, portanto, com a fé. Nós temos uma fé obstruída pela prepotência, pelo orgulho, pela soberba daqueles escribas. Nós temos uma fé humana limitada, oscilante, cambaleante daquele pai. E nós temos, portanto, uma fé frustrada dos discípulos. Por que a nossa fé não funcionou? Por que não funcionou? Porque o que foi que deu errado? E o Senhor Jesus, portanto, lhes diz que há peculiaridade em cada desafio. Os desafios que enfrentamos na vida não sugerem nem suscitam uma única resposta. Não é assim. Não é assim. Certa vez Davi foi enfrentar os inimigos e ele orou ao Senhor. Deus lhe disse: vai, lança o teu exército contra eles. E Davi obedeceu e os desbaratou. Mas eles conseguiram se recuperar e voltaram de novo. Qualquer Jonas na vida, qualquer um de nós, vou para frente, vou para cima. Mas Davi não. Davi orou ao Senhor de novo. E Deus disse: espera, fica na moita, eu vou entregá-los nas tuas mãos. Deus, portanto, quer sempre que dependamos dele. Não achemos que magicamente todas as coisas vão ser resolvidas. Nós precisamos aprender que o caminho da vitória sobre as lutas, os desafios, os dramas, os conflitos, as enfermidades, é só um: depender. Esta casta, o Senhor Jesus faz uma especificidade aqui. Ele havia usado esse mesmo termo, ó geração. Agora ele diz: esta geração, falando aos espíritos impuros, ela só pode ser expulsa por meio de oração e jejum. O que é que significa isso? Qual é a lição que nós temos aqui da palavra de Deus? Temos aqui um roteiro, temos aqui uma liturgia para os exorcismos. É isso que a Bíblia quer nos ensinar? Nós devemos, portanto, aqui fazer e nos preparar para os exorcismos, que há diferença de poder das trevas? Absolutamente não. O que o Senhor Jesus quer nos ensinar com muita clareza é que nós precisamos ter total e absoluta dependência de Deus. E quando é que nós cristãos mostramos total e absoluta dependência de Deus? Em oração.
apesar de falar por mim, mas eu sei que pela experiência e por aquilo que os homens de Deus têm demonstrado ao longo da história, se há alguma coisa que falta em nossas vidas é mais oração. Recentemente, estava lendo alguma coisa sobre um homem de Deus que partiu, foi promovido para a glória, e alguém, ele à altura dos seus 90 anos de vida cristã, alguém perguntou para ele: se você pudesse mudar alguma coisa na sua vida, o que é que você faria? E ele respondeu: eu teria orado mais. Eu teria orado mais. A oração mostra, portanto, que nós estamos dependendo de Deus. Às vezes nós imaginamos que aquelas orações que parecem tão triviais, né, pedindo coisas que são, na verdade, aqui tão simples, mas que aprendamos a estar dependendo ao Senhor e dependendo do Senhor pelas coisas mais simples, para que estejamos preparados para aqueles dias onde o vale da sombra das mortes chegar, onde a sombra da cruz parar sobre nós, onde o drama, a tragédia, a dor, o infortúnio chegar. Se não dependemos de Deus para as pequenas coisas, porque nós estaremos prontos para depender quando o mau dia chegar, quando o dia da angústia chegar. Eles precisavam aprender isso. Que o segredo é depender de Deus. Eles precisavam aprender que oração e jejum. A expressão e jejum é acrescentada porque essas coisas são indissociáveis. Jejum sem oração é dieta. Não tem nenhum valor. Bom, pode ter físico, quem sabe, né? Se for devidamente feito, senão vai ser um estrago. O que Jesus ensina sobre o jejum é que o jejum acontece quando aquele desejo de oração, aquela necessidade tão intensa na nossa vida, que ocupa e toma todo o nosso tempo. O jejum não é um meio em si mesmo. Portanto, meus irmãos, se você está fazendo jejum sem oração, pode parar. O jejum tem que estar atrelado à oração. Na verdade, é a necessidade premente, intensa, de estar diante de Deus, que faz com que as outras coisas sejam secundárias, obsoletas, como comer e beber. Sem isso, sem oração, o jejum é um instrumento místico. O jejum se torna, portanto, um instrumento humano. Daqui a pouco você vai estar querendo que Deus lhe responda pelo número de horas que você deixou de comer. Como essa fosse a sua força e fosse, portanto, todo o seu direito. Ou pior, você vai enveredar pelo caminho dos fariseus e mostrar o seu olho desfigurado pelo jejum, para mostrar o quanto você é piedoso. Jejum e oração são relações íntimas. Na verdade, é a oração intensa, necessária, desesperadora, que explica o jejum, e não vice-versa. Por isso que as duas coisas estão aqui. Mas por que isso? Primeiro, para que lembremos de onde vem o nosso socorro. É na oração que sabemos quem é a nossa rocha e a quem nós estamos recorrendo. Quando oramos, mostrando, portanto, a nossa dependência, nós estamos sabendo que só nele podemos confiar, que só dele vem, portanto, o socorro. Que só dele vem um socorro bem presente na tribulação, ou que só dele vem aquela graça que nos basta e passamos a vida toda na tribulação. Mas a sua graça nos basta. É necessária essa dependência para que toda a glória seja do Senhor. Para que na vitória, ou para que no consolo, para que no conforto, no infortúnio, para que quando estivermos sentindo aquela paz que nós não entendemos, demos a Deus toda a glória. Porque foi Ele que agiu, foi Ele que o fez. E para que compreendamos a razão da morte de Jesus. Voltamos ao tema desta porção, deste momento terreno. Para que compreendamos a razão da morte de Jesus.
Ela, a morte de Jesus, é a fonte e a provisão de Deus para nos abençoar. Em todas as coisas, nas coisas mais simples e mais dramáticas, só somos abençoados porque Jesus morreu por nós. Porque ele sofreu morte de cruz. Todas as vezes que o Senhor Deus Todo-Poderoso nos abençoa, ele nos abençoa pela provisão que há em Cristo Jesus. Em Jesus há suficientemente graça e provisão para todo o nosso bem. Sabe qual é a solução do dilema que aquele homem apresenta diante de Jesus? Se podes e se queres, se podes e se tens compaixão, a cruz do Senhor Jesus. Nela converge toda a bondade, toda a justiça, toda a ira e todo o amor de Deus. Temos em Cristo provisão para todos os nossos dramas. Lancemos mão para todas as nossas lutas e conflitos. Lancemos mão. Para aqueles que não conhecem, ainda não se confiaram, ainda não dependem de Jesus. E continuam com a mente destruída dos escribas, que não sabem quem é Jesus. Nós apresentamos Jesus e este crucificado. Sabe que ele morreu por você. Ele é a provisão de Deus que pode salvá-lo. Para nós que vivemos essa vida, como esses discípulos, às vezes frustrados pela nossa falta de fé, pela nossa fé tão pequena, e ela é pequena mesmo. E ela é pequena não é porque nosso pensamento positivo não foi acionado. Ela é pequena porque nós precisamos conhecer mais quem é o nosso Senhor Jesus. Qual a fonte de poder que há nele. Qual a graça que reside nele. Ele é o amado do Pai. É aquele em quem Deus tem todo o seu prazer. É aquele a quem Deus agradou moer para abençoá-lo. É aquele que o profeta Isaías diz que ele vai ficar satisfeito com o resultado da sua obra. Todas as vezes que somos abençoados pelo Pai, isso alegra o Filho. Todas as vezes que Deus responde nossas orações, isso alegra o Filho. A mão do Senhor não está estendida. Deus tem um prazer em nos abençoar. Deus tem um prazer em nos atender. Na dependência em oração, as nossas orações não vão ser pretensiosas, não vão ser orgulhosas. E nós vamos sair do lugar de oração, sabendo que Deus vai fazer o melhor. Deus vai agir da melhor maneira. E aquilo que Ele vai responder é precisamente o melhor para a nossa vida. Por isso o Senhor Jesus fala, sem oração não dá para ver o poder de Deus em ação. Sem oração não dá para entender o que é depender e como Deus é poderoso e como Ele tem prazer em nos abençoar. E neste novo ano, que agora já caminhamos, já a passo largo, Deus nos ensine a ser mais dependente dEle. Deus nos ensine a confiar. Que Ele quebre toda a nossa altivez. Que Ele quebre todo o nosso orgulho. Que Ele possa dissolver toda essa nuvem que ainda encobre nossos olhos. Porque só na luz veremos a luz. Que possamos, meus irmãos, orar mais. E quando eu digo orar mais, eu digo é depender mais, é esperar mais, é dizer, Senhor, eu preciso de Ti em cada passo que eu dou, em tudo que eu faço. Eu preciso de Ti porque sem Ti eu não posso fazer absolutamente nada. E se eu fizer sem Ti, provavelmente vou fazer errado. Senhor, eu preciso de Ti porque o reino das trevas está aí. E o poder das trevas atua em nós, nossos filhos, em nosso mundo, em nossa geração. Precisamos orar. Precisamos orar. Precisamos orar pelo nosso país. Precisamos orar pelo nosso presidente.
Precisamos orar para que Deus nos dê um dia de paz, de justiça. Precisamos orar por nossa igreja, precisamos orar por nossas famílias. Precisamos orar pelos nossos pastores, porque todos e tudo precisa estar nas mãos de Deus. Coloquemos. Fé é confiança, é conhecimento, é convicção, mas traduz em confiar. Tudo é possível ao que confia, ao que se confia, ao que confia a Deus, seus dramas e suas alegrias. Tudo é possível ao que confia. Que Deus possa ter misericórdia de nós, nos ajudar na nossa incredulidade, na pequenez da nossa fé, para o bem de nossas almas, para a promoção do seu reino e para a glória do seu nome. Amém. Quero convidá-lo a se pôr de pé. Há tantos hinos que poderíamos cantar agora, para que Deus faça reverberar em nossa mente aquilo que a sua palavra diz. Mas eu creio que é adequado voltarmos a cantar o hino que cantamos hoje pela manhã. Dependência, hino 120. Careço de Jesus. Quando o poeta fez essa letra, evidentemente que a gramática acabou impedindo a poesia. Mas em cada frase ele começa com essa afirmação. Careço de Jesus. E depois ele vai explicar. De ti, meu Salvador, porque somente a tua voz tem para mim valor. Careço de Jesus, unido a ti, Senhor, pecado e tentação não mais terão vigor. Careço de Jesus, nas trevas e na luz, sem ti a vida é vã, sou pobre sem Jesus. Careço de Jesus, viver desejo aqui, ligado mais e mais, ó Salvador, a ti. Amém.